Oi, quarto ano, bom dia. Hoje teremos uma aula de correção. Vamos começar pela página 30 da apostila. Vamos lá. Na atividade 1, diz que na página anterior, que é a página 29, nós lemos um gráfico feito em pedaços de pizza. Foi esse daqui. Cada porcentagem corresponde a um tamanho de pedaço. Então, quais são os objetivos desse texto? Vamos lá, nós temos 4 alternativas e 2 estão corretas. Primeiro objetivo, apresentar dados concretos, ou seja, dados reais, e transmitir informações, tá bom? Aqui nós temos um outro gráfico, e aí a interpretação está logo abaixo. Letra A, qual é o título do gráfico? É o seguinte: percentual de consumo de alimentos não saudáveis, mais de 5 dias por semana, de acordo com o sexo. Letra B, o gráfico apresenta o resultado de uma pesquisa sobre hábitos alimentares dos adolescentes. Quais foram os alimentos pesquisados? Foram 3, refrigerantes, salgados e doces. A letra C pergunta se a indicação desses alimentos foi por meio de ilustração ou legenda. Vocês observaram que foi através da legenda, tá? Aqui na atividade 3, nós devemos marcar as informações corretas de acordo com o título do gráfico, né? Assinalando aquilo que for verdadeiro. O que for falso a gente não deve marcar. Então vamos lá, primeira alternativa. Alimentos não saudáveis consumidos apenas 2 vezes na semana também entraram no gráfico. De acordo com o título, não, porque lá foram analisados alimentos consumidos mais de 5 vezes por semana, tá? Então essa alternativa nós não marcaremos. A alternativa 2 está correta, porque diz que somente alimentos não saudáveis consumidos mais de 5 vezes na semana aparecem no gráfico. A alternativa 3, o gráfico não separa os adolescentes em grupos. Separa sim, em grupos de meninas e meninos, tá? Então nós não vamos marcar a terceira. E a última já justifica por que a penúltima alternativa está incorreta. O consumo de alimentos não saudáveis entre adolescentes é apresentado no gráfico em 2 grupos, meninos e meninas. Então as corretas são a segunda e a última, tá bom? De acordo com o gráfico, que grupo consome mais alimentos considerados não saudáveis? São as meninas. Tá? Número 5, segundo o gráfico, quem consome mais refrigerante? As meninas também. Número 6, qual é a porcentagem de meninos que consomem doces mais de 5 vezes na semana? A porcentagem é 31,1, ok? Na atividade 7, vocês deveriam analisar o gráfico, né, de acordo com o consumo dos meninos e das meninas, de cada alimento e a porcentagem que isso representa. Então, nós temos aí, letra A, consumo de doces feito pelos meninos. Nós temos então o valor de 31,1%. B, consumo de salgados pelas meninas. Nós temos 41,3%. C, consumo de refrigerantes dos meninos. Nós temos o valor de 27,9%. Letra D, consumo de doces das meninas. 33,3%. Letra E, consumo de salgados pelos meninos. Nós temos 23%. E consumo de refrigerantes feito pelas meninas é a letra F, nós temos o valor de 34,9%. Então, a ordem ficou E, B, A, F, D e C. Na próxima página, nós continuamos na atividade 8, e aí, de acordo com os dados apresentados no gráfico, é possível concluir que os meninos ingerem menos alimentos não saudáveis do que as meninas, e também a última alternativa, considerando o total de meninos e meninas, o consumo de doces e salgados não saudáveis apresenta o mesmo percentual, que aí no caso é de 32,3%, tá? Na atividade 9 nós temos um outro gráfico também sobre o mesmo estudo de alimentação de adolescentes. E aí, na primeira pergunta nós temos o seguinte questionamento: qual é a principal diferença entre o primeiro e o segundo gráfico em relação aos alimentos pesquisados? Essa questão está pedindo para que a gente analise o título do gráfico. Então, a principal diferença é que os alimentos pesquisados no segundo gráfico são saudáveis, tá? E no primeiro, não saudáveis. Na atividade 10, pergunta: quem consome mais verduras? As meninas. Atividade 11, e quem consome mais arroz e feijão? São os meninos. Considerando os dados dos 2 gráficos apresentados, qual grupo faz escolhas mais saudáveis na alimentação? Aí nós estamos analisando os 2 gráficos, não é somente o segundo não, tá? Então são os meninos. Número 13, a que se refere a indicação de 0 a 100 no lado esquerdo do gráfico? Se refere à legenda da porcentagem, é a legenda da porcentagem. Número 14, qual é a diferença entre a indicação do lado esquerdo nos 2 gráficos?
Então, no primeiro gráfico, os valores vão até 45% e no segundo, até 100%. Como eu expliquei para vocês na videoaula, no primeiro gráfico não houve a necessidade de aparecer a numeração até 100%, porque a porcentagem maior foi até 41,3%, tá? Então, não tinha necessidade de ir até o 100%, tá bom? Agora faremos a correção dessa folhinha que vocês fizeram no dia 4 de agosto. Tá bom? Vamos lá. Na primeira atividade, nós temos aqui um texto. E aí eu pedi que vocês pintassem de amarelo os trechos que apresentam um discurso direto e de verde as falas do narrador e também identificar os verbos de enunciação ou verbos de elocução e circular eles no texto, tá bom? Então vamos lá fazer essa correção das letras A, B e C juntos. Aqui, ó, depois de passarem a tarde inteira jogando futebol, os dois irmãos Lucas e Pedro sentaram-se na grama cansados. Então Pedro perguntou. Então, essa parte toda que eu li até aqui em verde é fala do narrador. Perguntou já é um verbo de enunciação, então nós já circulamos. Você está com fome, Lucas? Muita fome. Então, essa parte em amarelo é um discurso direto, fala do personagem, o próprio personagem está falando. Lucas respondeu, passando sua mão pela barriga. Fala do narrador, pintamos de verde. Respondeu é um verbo de elocução que veio logo após a fala do personagem, então vamos circular. O que você acha de irmos escondidos pegar um pedaço do bolo que mamãe fez hoje? Fala direta, discurso direto, fala do próprio personagem, marcamos de amarelo. Vocês devem pintar, né? De amarelo. Pedro disse com um sorriso no rosto. Esse trechinho que eu acabei de ler é uma fala do narrador, então pintamos de verde. E nós temos aqui também um verbo de elocução, que é o disse, que vem logo após a fala do personagem, então nós devemos circular. E o último trecho, então, eles se levantaram até barulho, é uma fala do narrador, pintamos de verde. Qualquer coisinha vocês podem dar uma pausa no vídeo e fazer a correção com mais calma, tá bom? Aqui na atividade D, eu pedi que vocês transcrevessem um trecho do texto acima que apresentasse um verbo de enunciação depois da fala do personagem. Então nós temos dois. Se você utilizou um dos dois, está correto. Coloquei os dois exemplos aqui para que vocês vejam. Primeiro trecho, muita fome. Muita fome. Lucas respondeu, passando sua mão pela barriga. O verbo de elocução é respondeu. Observe que ele vem logo após a fala do personagem. E depois, o que você acha de irmos escondidos pegar um pedaço do bolo que mamãe fez hoje? Pedro disse com um sorriso no rosto. Disse é um verbo de elocução, que também veio após a fala do personagem, tá bom? Então vamos lá, número 2. Reescreva os trechos abaixo usando o discurso direto. Aqui, como eu expliquei para vocês na videoaula, é uma sugestão porque cada um fez a sua maneira, colocando as características da fala, né? Mas não vai sair 100% igual ao que eu escrevi aqui, tá? Mas é uma possibilidade que vocês tenham feito muito parecido com o meu. Então vamos lá. Nós temos aí o discurso indireto. A Aline perguntou se o jantar estava pronto. A mãe respondeu que era para ela ter calma e esperar mais um pouco. No discurso direto, onde eu incluiria falas do personagem, eu tenho o seguinte. A Aline perguntou, mãe, o jantar está pronto? Aline, tenha calma, espere mais um pouco, respondeu a mãe. Letra B. Pedro perguntou a João se ele gosta de futebol. João disse que adorava esse esporte. João, você gosta de futebol? Perguntou Pedro. João respondeu, eu adoro esse esporte. Então, observem apenas que eu respondi com discurso direto, né? Eu incluí aí falas dos personagens, tá bom? Na atividade 3, eu pedi que vocês reescrevessem o trecho usando o discurso indireto. Eu volto a dizer que provavelmente alguns itens não ficarão totalmente iguais. Isso não significa que esteja errado, tá bom? Então vamos lá. Nós temos a fala direta com trechos do próprio personagem falando, que diz assim: o professor orientou aos alunos, estudem para a apresentação do trabalho de história. Então, no discurso indireto, nós temos o seguinte: o professor orientou aos alunos que estudassem para a apresentação do trabalho de história. Na atividade 4, vocês deveriam completar as frases com verbos de elocução, tá? Então, aqui também, cada um fez de acordo com o verbo de elocução que melhor se encaixava, né? Que considerou aí melhor para cada frase. Então, eu tenho sugestões aqui também. Marcos, sente-se e faça a tarefa, disse a professora. B. A mãe perguntou ao filho, você está com fome? C. Obrigada, pai, agradeceu alegre o filho. D. O que aconteceu? Questionou Lúcia. Letra E. Não gosto das atitudes daquela garota, murmurou Rogério. Na atividade 4, vocês deveriam pesquisar palavras com X, né? De acordo com cada som que eu pedi aí.
Então, aqui também tenho sugestões de resposta. Então, vamos lá. Palavras escritas com X com som de KS. Intoxicação, flexão, oxigênio, reflexão, toxina, maxilar, nexo, óxido, táxi e complexo. Palavras com X e som de Z. Exagero, exalar, exuberante, existência, exemplar, exótico, exatamente, exausto, exame e executar. Palavras com X e som de CH. Ameixa, faixa, enxaqueca, roxo, mexer, trouxa, enxugar, caixão, enxergar e baixo. E palavras com X e som de S. Máximo, aproximação, auxiliar, extremo, expansão, explodir, exclusivo, cesta, explicar e experiência. Aqui na atividade 5, vocês devem observar o conjunto de palavras, identificar a palavra intrusa e explicar o motivo por que essa palavra não faz parte do grupo. Então, o grupo em que há uma palavra intrusa é o segundo: táxi, fixo, maxilar e exame. Vamos à justificativa. A palavra intrusa é exame porque é a única escrita com X e som de Z. Nas demais, a letra X tem som de KS. E por fim, faremos a correção também de outra atividade do caderno que vocês fizeram no dia 6 de agosto. Tá bom? Então vamos lá. Indique se os termos em destaque são advérbios ou locuções adverbiais e classifique-os. Então vamos lá. Letra A, ontem, um advérbio de tempo. Letra B, à esquerda é uma locução adverbial de lugar. Letra C, à toa é uma locução adverbial de modo. Letra D, aqui é um advérbio de lugar. Letra E, em breve é uma locução adverbial de tempo. Letra F, mais é um advérbio de intensidade. Letra G, provavelmente é um advérbio de dúvida. Letra H, com certeza é uma locução adverbial de afirmação. Letra I, educadamente é um advérbio de modo. E letra J, cedo é um advérbio de tempo. Na atividade 2, vocês deveriam substituir as locuções adverbiais por um advérbio. Então vamos lá. Letra A, de modo inteligente, inteligentemente. Letra B, com muito cuidado, cuidadosamente. Letra C, com certeza, certamente. Letra D, de repente, repentinamente. Letra E, com calma, calmamente. Letra F, de maneira tímida, timidamente. Letra G, com tranquilidade, tranquilamente. Na 3, vocês deveriam completar as frases com os advérbios e locuções adverbiais do quadro. Então, a frase A ficou da seguinte forma: às vezes eu me atraso para o almoço. Frase B, Antônio achou a chave dentro da gaveta. Frase C, o homem falava com rapidez. D, João sempre tira boas notas. Letra E, de repente a menina caiu da cama. As atividades 4 e 5 são sugestões porque cada um de vocês criou a própria frase. Então vamos lá. Hoje acordei tarde. Tanto hoje como tarde são advérbios de tempo. Número 5, em hipótese alguma você sairá do castigo. Em hipótese alguma é uma locução adverbial de negação. Número 6, vocês deveriam completar as frases com os advérbios indicados nos parênteses. Então, letra A. Aqui também, gente, é uma sugestão, teriam outras possibilidades, tá? Letra A, André não entregou a pesquisa na data marcada. Letra B, lá no meu quarto ficam os meus sapatos. Letra C, talvez eu vá com vocês para a festa. E letra D, ontem tomei suco de uva. Ok? Então finalizamos aqui a nossa correção. Por hoje é isso e eu encontro vocês na próxima aula. Um beijão!